Como estamos? Tudo bem? Preparado para continuar aqui na lei do respeito? Estamos analisando Débora e a lei do respeito aqui nos nossos 21 minutos de poder. 21 minutos de poder, pensamento para a liderança hoje. O respeito é o mais alto nível de liderança. Hoje está legal. Hoje você vai ver muita coisa legal aqui. A leitura bíblica vai ser 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 10 a 12. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem os seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos o respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Pelo texto bíblico, você vê que a pancada vai ser legal. Há muitos tipos de respeito. Existe o respeito que você mostra a uma pessoa porque você é educado e porque deseja amar seu próximo como a si mesmo. Então esse é um tipo de respeito bem comum. Também existe o respeito que se tem por uma pessoa porque ela atingiu um nível de eficiência em seu trabalho, sua família ou outra área em que se empenhou. Então, existe o respeito da liderança, que é diferente de todos os outros. O tipo de respeito que você tem por líderes de primeira classe que passam suas vidas levando as pessoas a um nível mais alto. O tipo de respeito que se tem por pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Billy Graham, Martin Luther King Jr. É um tipo de respeito que ultrapassa qualquer outra coisa. É diferente esse tipo de respeito de liderança. Tenho usado e ensinado por muitos anos uma ferramenta de liderança que coloca esse tipo de respeito em perspectiva. Ela é chamada de os 5 níveis de liderança. Permita-me ensiná-lo a você. Então, nós vamos ver agora 5 níveis de liderança para que você possa colocar em prática a lei do respeito. Primeiro, posição. Posição. O nível mais baixo de liderança de qualquer pessoa está baseado no título ou na descrição de um cargo. Se as pessoas seguem um líder apenas porque ele é o chefe ou o líder do grupo, então ele é um líder posicional. As pessoas o seguem apenas porque têm ou acham que têm de segui-lo. A melhor maneira de avaliar se você é um líder posicional é pedir às pessoas que o sigam além das fronteiras de sua autoridade, estabelecida pelas leis, pelas explicações, pela posição que você ocupa. Se elas não seguirem, então você está no nível 1. Você está no nível de autoridade ou de respeito posicional. Toda liderança começa no nível posicional. Foi ali que Débora começou, como profetisa. Mas a liderança que permanece nesse nível por muito tempo vai enfraquecendo. Em vez de se fortalecer, essa liderança vai cada vez mais arrefecendo. Um líder que deseja que as pessoas o sigam simplesmente porque ele é o chefe, logo perderá o respeito de seus liderados. Então, a primeira coisa é a questão da liderança por posição. Direitos, posição são direitos. As pessoas o seguem porque têm de fazê-lo. Então, é uma liderança que não é liderança mesmo, é uma posição que a pessoa ocupa, é um direito, então as pessoas vão seguir porque seguem mesmo. Nota dessa posição. Nesse nível, sua influência não se estenderá além das fronteiras definidas pela descrição do seu cargo. Quanto mais você permanecer nesse nível, maior será o turnover de sua organização e mais baixo será o seu moral. Porque as pessoas só te seguem porque você tem uma posição. Isso é muito ruim se você ficar nesse nível de liderança. Pode começar por ele, mas se você ficar nele por muito tempo, logo as pessoas vão desistir de te obedecer ou te respeitar pelo que você de fato é. Na verdade, elas não estão respeitando pelo que você é. Elas estão respeitando pela função que você ocupa.
Prova é que se você pedi-las para segui-lo além da limitação da sua posição, isso vai perder o sentido rapidinho. Segundo, permissão. Esse é o segundo nível, permissão. O próximo nível de liderança está baseado nos relacionamentos entre o líder e os seus subordinados. À medida que os seguidores confiam e gostam de seu líder, eles começam a segui-lo porque querem fazê-lo. Esse foi o caso de Débora. Ela se tornou juíza pelo fato de o povo a respeitar. A partir do relato das Escrituras que diz que as pessoas vinham a ela sabendo que ela tinha permissão de influenciá-los. Quando você recebe a permissão do povo para ser seu líder, todo o processo de liderança torna-se agradável a todo mundo, porque você recebeu uma permissão para estar ensinando e influenciando essas pessoas. Mas os relacionamentos positivos sozinhos não são fortes o suficiente para criar uma liderança duradoura. É um degrau, mas não pode ficar estagnado nele. Para começar a colher os frutos da liderança positiva, você precisa ir para o próximo nível. Então, a permissão está muito ligada a relacionamentos. A nota dos relacionamentos é o seguinte: as pessoas começam a segui-lo além da autoridade definida por seu cargo. É nesse nível que o trabalho começa a ficar gostoso de ser feito. Contudo, permanecer por muito tempo nesse nível, sem elevar os índices de produtividade, faz com que as pessoas altamente motivadas fiquem quietas. Então, é um degrau, mas não é um degrau que você deve ficar parado nele por muito tempo, porque senão as pessoas que são também que são produtivas, que querem ir para frente, elas vão começar a perder a motivação, porque não está vendo fluir, não está vendo a coisa acontecer. Um terceiro nível é produção. No nível da produção, a influência é sedimentada e o respeito aumenta por causa daquilo que o líder e os subordinados alcançam juntos. Então começam a alcançar as coisas juntos, eles começam a ver os resultados, então eles vão começando a depositar crédito naquilo que você fala. As pessoas começam a seguir por causa daquilo que o líder fez pela equipe ou pela organização. O sucesso de Débora como juíza foi benéfico para todas as pessoas de Israel. Automaticamente eles começaram então a segui-la como líder. Todo mundo gosta de resultados. As pessoas apreciam de maneira especial os resultados quando experimentam o sucesso em conjunto. Se você atingir esse nível, tanto sua equipe quanto você mesmo poderão atingir muitos objetivos. Porém, é preciso cumprir o passo seguinte para experimentar impactos capazes de causar mudança na vida das pessoas. Então, quando você chega no nível de produção, aí a palavra que vai ser conectada a essa vai ser a questão dos resultados, né? Os resultados. As pessoas o seguem por causa daquilo que você fez pela organização, pelo grupo, pela igreja, pela empresa. A nota desse ponto é nesse nível que a maioria das pessoas adquirem percepção de sucesso. Elas gostam de você e do que você está fazendo, devido ao embalo, ao momentum. Os problemas são facilmente resolvidos com uma pequena quantidade de esforço. Agora nós vamos para o quarto degrau dessa escada de respeito, né? Dessa influência a partir do respeito, que é o desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de pessoas. O maior chamado de um líder pode ter é o de ajudar pessoas a desenvolverem de modo que alcancem o seu potencial. Os melhores líderes ajudam outros líderes a alcançarem seu potencial. Foi isso que Débora fez. Ela ajudou Baraque a alcançar o propósito de Deus para a vida deles, aquele propósito que Deus havia estabelecido para ele. Por ter feito isso, os comandantes de Maquir, Juízes 5:14, e os príncipes de Issacar, Juízes 5:15,
tiveram sucesso. Milhares de homens se tornaram instrumentos nas mãos de Deus e centenas de milhares de pessoas colheram os frutos de sua liderança. Olha aí, o desenvolvimento de pessoas foi uma marca na liderança de Débora. Um líder que chega ao nível de desenvolvimento de pessoas muda seu foco, saindo da preocupação de inspirar e conduzir seguidores para o desenvolvimento de liderança de outros líderes. Ao se tornar um desenvolvedor de pessoas, seu maior esforço dá-se na direção de reproduzir sua liderança em outras pessoas e ajudá-las a alcançar o seu potencial. O tempo que você gasta com as pessoas é um investimento que você está fazendo com ela. Como resultado, elas o respeitam não apenas por aquilo que você faz pelo time, mas também pelo que fez a elas em nível pessoal. Então, quando você entra nesse ponto do desenvolvimento de pessoas, né, nesses 5 níveis de liderança, que você entra nesse quarto, que é o desenvolvimento de pessoas, o nome que vai se dar a isso aí, paralelo a isso, vai ser reprodução. Você começa a reproduzir outras pessoas. As pessoas o seguem por causa daquilo que você fez por elas e por causa daquilo que você está fazendo na vida delas e fazendo com que elas alcancem. A nota desse nível é aqui que acontece o crescimento de longo prazo. O compromisso de desenvolver líderes assegura o crescimento constante dos indivíduos e da organização. Faça de tudo para permanecer nesse nível. O nível de desenvolvimento de pessoas é um nível ótimo para você estabilizar ou pelo menos permanecer bastante tempo nele, no mínimo não cair dele. E o quinto e último, respeitabilidade. É o último nível aqui dos 5 níveis de liderança. O quinto e mais alto nível de liderança é a respeitabilidade. É o nível em que o respeito alcança seu ponto máximo. Um líder que passa a sua vida desenvolvendo pessoas e organizações causa tanto impacto por um longo período de tempo que as pessoas o seguem por causa de quem ele é e do que ele representa. Ele é o melhor dos melhores. Não temos um registro extenso dos feitos de Débora, mas o fato de ela ter sido chamada de mãe de Israel indica que ela atingiu o nível de respeitabilidade lá no topo. Não é possível aspirar pelo nível 5. Se você o alcançar, será pela graça de Deus e no tempo de Deus também. O melhor que você pode tentar fazer é trabalhar para alcançar os 4 primeiros níveis com o maior número de pessoas que você puder, tendo o propósito de adicionar valor à vida das pessoas. Faça isso por toda a sua vida e o resto vai acontecer por si só. Quando você chega nesse 5º nível, que é o nível mais alto aqui, que o John Maxwell registra nesses 5 níveis de liderança, de respeitabilidade, o nome que vai se dar aqui é respeito. As pessoas o seguem por causa daquilo que você é e do que você representa. Então elas vão te seguir porque você é e porque você representa algo muito forte na vida delas. A nota desse nível 5º é: somente líderes que têm passado vários anos desenvolvendo outros líderes e promovendo o crescimento de suas organizações atingem esse nível. Esse nível aqui, você não vai nem lutar para chegar nele, porque isso aqui é Deus que vai te dar, quando Deus quiser dar, e isso é depois de muito tempo. Uma característica disso aqui é que pessoas sempre chegam aqui com idade avançada, porque isso demora tempo mesmo, é só o tempo para te dar esse nível de liderança. A pergunta para a reflexão de hoje é: em qual nível de liderança você está? Quando você olha essa escada, você está no primeiro, que é a posição. As pessoas o seguem porque têm bem de fazê-lo. Na permissão, as pessoas o seguem porque querem fazê-lo. Na produção, as pessoas o seguem por causa daquilo que você fez pela organização, pelo grupo, pela igreja ou pela empresa. No quarto, o desenvolvimento de pessoas, as pessoas o seguem por causa daquilo que você fez por elas.
Ou no quinto, que é a respeitabilidade. As pessoas o seguem por causa daquilo que você é e do que você representa. Então pensa aí e coloque isso em prática, e amanhã a gente continua no nosso 4º dia da lei do respeito. Deus abençoe sua vida, que o Senhor Deus te guarde, abra sua mente, te abençoe, e abençoando você, outras vidas possam ser abençoadas. Deus te abençoe.